Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos, eu sou fisioterapeuta, estudante de neurociências aqui em Minas Gerais, que foi aonde, na verdade, surgiu o primeiro caso de coronavírus. Muito bem, pessoal, então eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a Covid, tá? Eu acho que vale a pena a gente contar algumas informações básicas que tem sobre a doença, sobre o vírus e também dizer e falar aqui para vocês algumas novidades que surgiram aí, fruto desse tempo que a gente está vivendo de confinamento e fruto da necessidade que essa crise está gerando aí no nosso país. Tá? Então vamos por partes. A primeira coisa é que eu percebi que tem algumas pessoas que não entendem muito bem esses conceitos aí, que são siglas que a gente tem usando, né? A gente tem falado de Covid, tem pessoas que falam Covid-19, tem pessoas que falam SARS, né? E o que essas siglas todas querem dizer? Eu estou compartilhando isso com vocês porque ontem eu mandei em alguns grupos no WhatsApp essa notícia aí, né? Que nós vamos falar dela logo mais, e uma pessoa me respondeu dizendo: Vitor, toma cuidado porque essa doença que a notícia está falando não é a mesma doença que a gente está vivendo, não é a Covid, essa daí é a SARS, que é uma doença já antiga, que já rolou para trás, então provavelmente a notícia está falando de outra coisa. Então vamos esclarecer bem. Nessa notícia realmente tem essa sigla aí que se chama SARS, e SARS, ela nada mais é, na verdade, vamos começar dizendo que Covid, pessoal, é o nome da doença, tá bom? A doença que é transmitida pelo vírus corona. Então, Covid, o D no final da sigla Covid significa disease, tá bom? É Coronavirus Disease, e 2019 é porque foi o ano em que ela foi descoberta, tá certo? E o vírus coronavírus, que ele é representado dessa forma aí, que é o SARS, tá bom? SARS-CoV, C-O-V, e tracinho de novo 2, principalmente o tracinho de novo 2, para identificar o vírus que nós estamos lidando agora. Por que essa pessoa que fez esse comentário comigo, ela não está de toda errada? Muito provavelmente ela está até mais ou menos bem informada, mais do que a maioria, ela só se confundiu porque realmente já teve um outro vírus aí que recebeu esse nome de SARS aí, e ele surgiu aqui no nosso planeta em 2003, pessoal, tá? SARS-CoV. Em 2003 já tinha esse vírus rodando por aí. Na verdade, os vírus do tipo corona, eles existem já há muito tempo, tá? O primeiro deles foi identificado em 1970 e ele ganhou o nome de um número, tá bom? 229E, ou E, né? Foi assim que ele foi chamado lá em 1960. Então ele foi evoluindo, outros vírus desse tipo foram catalogados. Em 2003 nós tivemos o SARS-CoV, em 2012, né, passando aí o período de evolução, nós tivemos o MERS-CoV, e agora em 2019 nós temos o vírus, isso daqui é o nome do vírus, SARS-CoV-2 2019 aí, tá? Que foi descoberto em 2019, ano passado. Esse é o nome do vírus, tá? E o vírus ele transmite uma doença. Que doença é essa, Vitor? É a Covid-19, tá certo, pessoal? Coronavirus Disease 2019. Tá? Então começa por aí. Quando vocês ouvirem qualquer um desses termos, vocês já estão sabendo a respeito do que eles falam. Pessoal, então continuando falando sobre o vírus, a próxima coisa que a gente pode falar é sobre a capacidade de transmissão desse vírus, né? Então a gente sabe que a gente tem algumas estatísticas dizendo que, por exemplo, o vírus da influenza, tá bom? A gripe, para cada uma pessoa contaminada, essa pessoa consegue passar esse mesmo vírus para uma pessoa e meia, tá bom? Isso tudo é estatística, né? Esse meio funciona aí porque junta esse 1,5 com outro 1,5, duas pessoas conseguem contaminar 3 indivíduos, estão entendendo? Então o vírus Covid, meu Deus. E o vírus Covid, pessoal, as estatísticas mostram que ele consegue ser passado para 2 pessoas e meio, tá bom? Cada indivíduo contaminado transmite para 2 pessoas e meio essa doença, né? Ou no mínimo o vírus, né? Porque não necessariamente todas as pessoas que recebem o vírus, elas vão apresentar sintomas e ficarem doentes, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que é legal comentar aqui é que podia ser muito pior. Olha para você ver. Nós temos outras doenças aqui que são muito mais agressivas em termos de transmissão. Vou contar para vocês. Olha a cachumba. Cada um indivíduo contaminado
5 indivíduos e meio poderão ser afetados por essa única pessoa que tem a doença. Tá bom? Agora olha a varíola e a rubéola. 7 indivíduos recebem a doença a partir de um indivíduo contaminado. Então, isso significa que uma pessoa que carrega positividade para a doença varíola, por exemplo, consegue fazer com que o mesmo aconteça com 7 outras. Tá entendendo como que a agressividade é muito maior? E sarampo, pessoal, sarampo. Uma única pessoa com sarampo consegue passar essa doença para 16 outras pessoas. 16, tá bom? Então, o coroninha que a gente está lidando aqui em 2019 faz isso só para 2 pessoas, tá bom? Um contaminado, 2 pessoas. Beleza, e como acontece essa transmissão, galera? É uma pergunta legal. Tem pessoas que não entendem muito bem o que é um vírus, o que é uma célula e o que é uma bactéria. Então veja, para o nosso momento aqui é muito importante a gente entender a relação do vetor viral com as células do nosso corpo. Então, para começar, se a gente entender a proporção de um e outro ajuda muito. Então veja bem, as células, elas são unidades funcionais do nosso corpo, tá bom? Que elas têm tamanho de 10 a 50 micrômetros, tá bom? Micrômetros. E os vírus, eles têm de 20 a 100 nanômetros. Um vírus, ele é várias vezes menor do que uma célula. É legal a gente saber isso, que a gente consegue ver acontecendo com certa facilidade como que o vírus entra dentro de uma célula. Se a gente passou brevemente por biologia no ensino médio, alguma coisa assim, a gente vai lembrar que a célula ela tem furos nela, né, que são chamados de microporos. Então, por vezes, o vírus entra na célula por esses próprios poros celulares, ou às vezes a célula pode até fagocitar esse vetor. Então a fagocitose, pessoal, é um processo em que a membrana da célula ela se funde à membrana do vírus. Tá bom? Então é como se a célula ela engolisse o vetor. Tá bom? E uma vez que o vírus está lá dentro, a coisa acontece de tal forma que a gente consegue depois de alguns dias chamar aquele indivíduo de um indivíduo doente, tá bom? Só por causa desse processo, vírus dentro da célula. Tá? E os vírus, eles são especialistas em entrar na célula, tá bom? Lá no laboratório eu contei para vocês que eu mexo com neurociências, né? A gente faz alguns experimentos com vetores virais lá. A gente trabalha com algumas moléculas que conseguem modular a expressão gênica das células. Então a gente coloca essa molécula, que no meu caso é chamado de FESF2, dentro do vetor viral. Tá bom? A gente trabalha com um vírus que é chamado de vírus adeno-associado. Então a gente aproxima esse vetor viral dentro da célula. A gente coloca várias células em um potinho, tá bom? É o que a gente chama de cultura de célula. E uma vez que o vírus ele tem contato à célula, ele faz aquilo que ele sabe fazer, tá, pessoal? Que é exatamente isso que eu descrevi aqui para vocês, que é entrar na célula. Tá? E uma vez que ele está lá dentro, as coisas acontecem. E o que acontece quando ele está lá dentro? Então veja bem, falando em termos de doença e da Covid, né? Porque é disso que nós estamos falando. Quando o vírus ele entra em contato com a nossa mucosa, né, principalmente nasal e bucal, esse vetor ele vai se aglomerar principalmente nas células da nossa garganta, tá bom, pessoal? É faringe, tá bom? A região é chamada de faringe, a região da garganta. E essas células da mucosa são sempre... A mucosa ela é um tecido que basicamente as células ficam muito expostas, tá? Não existe uma camada que protege ela do meio externo, como por exemplo isso acontece com a pele, tá bom? Acima das células da nossa pele existe uma camada espessa de proteção que é chamada de queratina. Então, isso não acontece na mucosa, pessoal. As células ficam todas expostas lá. Quando o vírus ele chega nessa região aqui, ele se aproxima da célula e entra na célula. Uma vez que ele entra na célula, ele despeja lá dentro do núcleo da célula o seu material genético, tá bom? Que é diferente um pouco do nosso. Nosso material é chamado de DNA, ele carrega um que é parecido, se chama RNA. E quando essa informação entra no núcleo da nossa célula, ele consegue modificar aquelas informações, os nossos genes, para que a gente comece a trabalhar para ele. Tá bom? Então a nossa célula, aquela célula que foi infectada, começa a produzir matéria-prima para que novos vírus possam ser formados. Então o que acontece é que dentro da nossa célula, aquela célula infectada, a gente passa a ter algo que parece uma usina. Tá bom? Com um processo de produção super complexo e acelerado. A gente tem o tempo todo proteínas produzindo coisas que vão ser aglomeradas para que um novo vírus, bem semelhante e parecido com aquele que a primeira vez infectou essa célula, vão ser formados dentro dessa célula. O que vai acontecer é que com o passar do tempo, essa célula vai estar tão densa em vetores virais que ela vai explodir.
Tá bom? A célula ela se rompe e todos aqueles vírus, vários vírus. Lembrem que eu falei com vocês no início da apresentação que os vírus eles são 1000 vezes, várias vezes menores do que a célula. Então dentro dessa célula vão ter vários vírus. Quando a célula explodir, adivinha o que vai acontecer? Vírus para todo lado, né, pessoal? Vírus para todo lado na nossa garganta e todos aqueles outros vírus vão contaminar todas aquelas outras células. Ficou claro? Então o processo vai se repetir em várias e várias células, até que todas as células da nossa garganta estejam também infectadas. E quando isso acontecer, a doença tem dois caminhos para seguir, tá bom? Dois caminhos. O primeiro é descendente, ou seja, a doença vai descer para as células inferiores e é o momento em que a doença chega no pulmão. Chegando no pulmão, esses vírus vão inflamar o tecido pulmonar. Inflamando o tecido pulmonar, esse pulmão ele vai ficar inchado, tá bom? Porque a inflamação quase sempre gera edema, tá bom? E esse edema é líquido ali em volta de um tecido que está irritado. E esse edema ele dificulta a respiração e leva à pneumonia e todos esses problemas respiratórios que nós já conhecemos aí e entendemos a sua ligação com a doença. O segundo caminho que a doença pode seguir depois daí é ascendente, pessoal, ou seja, para fora. Então por isso que quando a gente espirra, todos aqueles vírus que estão acumulados aqui na garganta, eles vão simplesmente ser mandados para o meio externo e eles vão ficar acumulados naquelas superfícies aonde nós espirramos, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então veja, olha o que o brasileiro tem feito. Ele tem tossido ou espirrado aqui, espirrei. E depois ele usa isso aqui para cumprimentar outras pessoas, do tipo, toca aí, não é assim que eles estão fazendo? Então eles espirram e toca, espirra e toca. Pessoal, não é a melhor opção, com certeza. Então se você for espirrar, talvez não seja a opção mais confortável, principalmente pessoalmente falando, mas espirra aqui dentro, ó. Vai ficar tudo aqui dentro. Quando você chega em casa, você bota a roupa para lavar, toma um banho, passa bastante sabonete aqui e você pode ficar livre para cumprimentar com o cotovelo e fazer qualquer outra coisa, tá? Espirrar aqui nunca é opção, porque aonde o espirro for, teoricamente, se a pessoa estiver contaminada, é ali que o vírus vai estar, tá certo? Beleza, e quanto tempo esse vírus ele sobrevive nas diferentes superfícies? Então veja, você não precisa ficar preocupado com números, mas se preocupe com os elementos, tá? Com os tipos de matéria, meu Deus, as superfícies. Então veja, se preocupe com plástico, papel, vidro e madeira, tá bom? São esses quatro que mantêm o vírus vivo por mais tempo, tá bom? Cerca de 4 a 5 dias. Plástico, papel, vidro e madeira. Então tá perto de plástico, no metrô, no ônibus, faça de tudo para não encostar, porque se uma pessoa espirrou naquele lugar há 4 dias atrás, o vírus ainda pode estar lá, tá bom? Mesmo com madeira, com vidro e com papel, tá bom? Os que você precisa se preocupar menos são os metais, tá certo? Alumínio e aço, eles sobrevivem cerca de 12 horas lá, podendo chegar a um dia, tá bom? De 12 a 24 horas. Luvas cirúrgicas, só 8 horas que o vírus fica lá, tá certo? Uma outra coisa que é legal a gente falar também, pessoal, é sobre surto, epidemia e pandemia, né? O que é isso que as pessoas estão falando, né? Por que às vezes as pessoas usam o nome epidemia? Porque às vezes elas usam o nome pandemia. O que são essas coisas? Então veja, começando por surto, tá bom? Surto é o fenômeno que antecede esses outros dois que eu falei, pandemia e epidemia. Então o surto de uma doença é quando a doença, a incidência da doença, ela tem seguido uma reta ali que é constante e de repente existe um pico em uma cidade ou um estado de incidência daquela doença. Tá bom? Então aquilo é chamado de surto. Isso acontece, você consegue ver isso com muita frequência. Existem surtos da dengue, não é? Surtos de como que chama? Hepatite, não é? Principalmente em épocas festivas e de grandes aglomerações. Então o surto acontece dessa forma. Então a doença ela é propagada em um curto período de tempo em várias pessoas. A gente dá o nome de surto para esse fenômeno. Depois a gente tem as epidemias, tá bom? As epidemias são as doenças que elas avançam, elas mudam de lugar, mas sempre dentro do mesmo país. Então, por exemplo, a dengue, ela teve um surto de dengue em Minas Gerais. Depois esse surto foi detectado em um estado próximo de Minas Gerais, vamos chamar esse estado aí de São Paulo ou Rio de Janeiro, não é? Então agora a gente está falando de uma epidemia que está rolando, porque estava aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi lá para a cidade de Bragança Paulista esse mesmo surto de dengue. Então isso é uma epidemia, porque saiu de um estado X, foi para um estado
Y, tá bom? E o que a gente chama de pandemia, pessoal? Pandemia é quando esse surto que mudou de estado para estado, veja bem, esse surto que mudou de estado para estado, agora ele sai de um continente e vai para outro continente. Então imagina só uma coisa, uma doença que estava em Minas Gerais, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, depois foi para o norte do país, para o nordeste, para o sul, tomou todo o país brasileiro, tá bom? Todo o território brasileiro. E depois disso, essa mesma doença ela é detectada na África, que é um continente vizinho. Quando a doença ela conseguiu fazer isso, conseguiu atravessar o oceano, no caso aqui é o Oceano Atlântico, e chegar a outro continente, a gente dá nome de pandemia, tá bom? Porque saiu de um país e foi para outro. Beleza? Então a Covid-19, lembrando, se eu estou falando Covid-19, estou me referenciando à doença, tá bom? Então a Covid-19, ela é uma doença pandêmica, né? De caráter pandêmico, ou seja, porque ela começou lá na China, passou depois para a Europa, da Europa para o norte da América e depois para o sul americano, tá bom? Então isso é chamado de pandemia. Beleza, pessoal? Então para terminar o vídeo eu quero contar para vocês só algumas novidades que nós temos sobre a doença, sobre o vírus e também algumas coisas que podem ser interessantes para a gente dentro desse período de quarentena. Então veja bem, a primeira coisa que surgiu aí que está bem fresco é que as pessoas detectaram a primeira pessoa, o primeiro caso, ou a primeira morte de Covid muito antes do que nós esperávamos, tá bom? A primeira pessoa que foi contaminada pela Covid em início de história foi um indivíduo lá no estado de São Paulo no dia 17 de março, tá? Um senhor de 60 e poucos anos, ele foi constatado positivo para a Covid, ficou curado e depois passou por isso lá no mês de março de 2020. Mas agora fazendo alguns testes, né, com uma senhora de 80 anos que tinha morrido aqui em Minas Gerais em janeiro, a gente descobriu que ela foi a primeira agora, depois de toda essa pesquisa aí, a contrair a doença, tá bom, pessoal? No dia 23 de janeiro foi quando ela morreu, né? E uma pessoa me perguntou lá no Instagram, como que eles fizeram essa pesquisa com uma pessoa que já estava morta, né? Então, as pessoas disseram que o estudo foi feito, na verdade, o tipo de estudo é um estudo que chama estudo retrospectivo, né? Que eles analisam informações passadas dentro do tempo e essa análise é feita a partir de materiais que foram coletados daquele indivíduo. Então, essa senhora esteve internada, esteve acamada em um hospital e vários tipos de coletas, né, que foram feitas para que exames de laboratório fossem realizados, certo? Então, exames de sangue, não sei se exame de mucosa, não sei o que eles coletaram lá, mas todos esses materiais o laboratório ainda tinha guardado. Então, lá em janeiro, no dia 23, essa senhora morreu de 80 anos. Na época falaram que ela morreu de pneumonia e hoje a gente já sabe que foi a doença Covid, tá? Então pensa nisso, pessoal. Janeiro, dia 23, isso foi antes do carnaval. Tá bom? Isso foi antes do carnaval, já tinha uma pessoa rodando aí com o vírus dentro do seu organismo, né? Pensem nisso, que loucura. Beleza, e a última coisa é um recado para você que precisa do governo, de uma ajuda do governo nesse momento de crise e para você que pode oferecer ajuda para a sociedade nesse momento de crise. Então veja, saiu agora a portaria 639, tá bom? Dia 31 de março de 2020, que fala sobre o cadastro, né? Na verdade, a portaria ela solicita que os profissionais da área da saúde façam cadastro em um órgão do governo especializado para que o governo, né, e os hospitais parceiros aí que estão trabalhando nesse momento de combate à doença consigam acessar, né, e solicitar a ajuda desses profissionais que estejam lá cadastrados, quase todos da área da saúde. Então você precisa fazer o seu cadastro lá e se preparar para ser convocado, se você tiver esse tipo de disposição, esse tipo de vontade de contribuir dessa maneira nesse momento, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo dessa portaria. Uma outra coisa é o projeto de lei que saiu, número 1066, também de 2020, falando sobre aquele auxílio emergencial para as famílias que estão com pouca ou sem renda nesse momento aí, né? Por não conseguirem ir às ruas trabalhar e buscar aquele valor ali no mês que sustentavam as suas famílias. Então a gente tem um auxílio aí que é cerca de R$ 600, podendo ser de até R$ 1.200, principalmente para as famílias que é uma mãe solteira e sem ninguém mais para cuidar dos filhos. Então essa mãe pode solicitar 2 vezes o valor estipulado, né? Então o projeto já foi aprovado no Senado e agora só está esperando a aprovação ou a confirmação do Poder Executivo, né, que é o nosso
presidente, então ele tem que vir a público, assinar e fazer essa liberação para que o negócio entre em vigor, e ele já foi a público dizer que isso vai acontecer perto do dia, entre o dia 12 e 16 desse mês em que nós estamos, mês 4 de 2020. O link para você ter mais informações sobre isso também vai estar aqui embaixo na descrição. Muito bem, a última informação de todas é para você que está em casa, você quer e tem vontade de aproveitar esse tempo que você está gastando aí sem fazer nada. Uma agência de informação liberou agora uma notícia dizendo que várias empresas e instituições de produção de conhecimento, né, ou seja, as faculdades e empresas semelhantes a essas, elas disponibilizaram vários cursos online para que a gente consiga ter acesso nesse momento de quarentena. Então a gente tem várias instituições legais, para vocês terem ideia, até Harvard, a Universidade de Harvard liberou vários cursos para que a gente possa fazer isso gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui também na descrição se você tem vontade de aproveitar o seu tempo dessa maneira. Muito bem, então isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Espero que algumas coisas tenham sim ficado esclarecidas aí na sua cabeça. Se você não entendeu alguma coisa, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver a sua dúvida e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, valeu, tchau!